Olha só essa loja, pessoal, a Neymar Marcos. Aqui é caríssimo as coisas. I'd say about 6 million in cash and goods. Maravilhoso. Olha, para uma bolsa aqui, vamos ver o preço dessas bolsas aqui, pessoal. Olha só, 795 dólares essa bolsa. Olha só, 795. Essa aqui é uma loja de rico, aqui é a Neymar Marcos, aqui tem luxo aqui de um lado e uma pessoa dormindo aqui. Isso, ela tá dormindo aqui, ó. And South Bay National. How did you get money to I'm a veteran, so Play Place aqui, essa região aqui, por que eu peguei essa região? Para mostrar o contraste que tem pessoas que passam necessidade. Cambada de gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Skol, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram. Precisar de assessoria para vistos, pessoal? Mundo dos vistos, passagens promos, linha de telefone ou telefone para quem tá aqui nos Estados Unidos, a T-Mobile. Se você quer aprender inglês, pessoal, tem um e-book aí, ó, com plano de R$169 somente, você pode pagar em 12 vezes, forma fácil de aprender inglês, o e-book, o link de tudo tá na descrição, pessoal. Onde você tá, Thiago Skol? Eu tô bem no elevador aqui, cambada de gente fina. Tô no elevador, olha, a porta abriu, vamos ver onde o Thiago Skol entrou aqui. Olha só, pessoal. Olha só. Estou aqui no Copley Place, pessoal, no Copley Place aqui em Boston, aqui na Back Bay. Copley Place é de umas áreas mais ricas aqui de Boston. Aqui tem, infelizmente aqui nos Estados Unidos, eu fico abismado como pode um país de primeiro mundo ter pessoas que são mendigas aqui, que viram mendigas. E eu fico me perguntando como que essas pessoas viraram mendigos. Será que é só droga? Será que é só isso? Vamos dar uma volta, vou mostrar esse shopping aqui pra vocês. Eu vou tomar um café aqui, ó. Vou mostrar esse shopping pra vocês aqui, olha só. E a gente vai sair lá pra fora. Sair lá pra dentro não tem como, né? Olha só a loja da Tiffany aqui, ó, pessoal. Olha aí, loja da Tiffany, loja de gente rica, loja de cambada de gente rica. Um shopping muito lindo. A gente vai sair lá pra fora, como eu disse, não tem como sair pra dentro. E vamos entrevistar esse pessoal, vamos conversar, vamos mostrar aqui por que esse pessoal vira mendigo num país tão rico, um país de primeiro mundo. Não tem como. Eu fico me perguntando às vezes. Olha só a árvore de Natal aqui. Olha só essa loja de... Só essa loja aqui, pessoal. Só coisa fina. Aqui é a Copley Place, aqui essa região aqui. Por que eu peguei essa região? Para mostrar o contraste que tem pessoas que passam necessidade, pessoas sofrendo por conta de várias coisas, enquanto tem outros, né? Essa é a realidade dos Estados Unidos. A loja da Gucci aqui, ó. Aqui, ó, a loja da Dior aqui, ó. As mulheres adoram essa loja, pessoal. Olha só que loja linda. Olha só que coisa perfeita. Hey, how are you? Well, how are you? Good, thank you. Aqui é top de bola. Olha só. Tem a loja da Neymar Marcos ali, que é bem show de bola, pessoal. O que pode aqui num raio de 2 quarteirões aqui de um shopping tão bonito desse, uma área tão rica para viver aqui, você tem que ter muito dinheiro e a gente encontra essas coisas. Vamos descer a escada rolante aqui. Estamos bem aqui no coração de Boston, na Back Bay. Ali é uma estação, a estação Back Bay. Tem muito
homeless, que normalmente dorme na estação, muito mendigo. A gente vai ouvir as histórias deles, eu vou ver se eu acho um aqui, vou esperar o sinal passar. E quero ouvir as histórias, porque é muito bom a gente aprender com o erro dos outros. Normalmente a gente aprende também com o sucesso dos outros e não custa nada aprender com o erro dos outros. Como eu trabalho aqui para a companhia de transportes aqui, eu sei que nessa estação eu vejo muita gente. Ali eu já estou vendo um rapaz na bicicleta, eles roubam essas bicicletas azuis. Eu vou perguntar para ele aqui se ele quer conversar com a gente. Hello, hey man, can I talk to you? Hey, good. Hey, so I have a YouTube channel in Brazil where I go around showing the real USA to the people, because a lot of people in Brazil, they believe that the USA is all about being rich, and I see you have clothes here. Are you a homeless? The word homeless is like very touchy word to me. It's like Can I show you in the camera? Yeah, that's okay. Well, I consider Mother Nature like a lead star in the solar system, which we are in the galaxy of a universe. So homeless, no. Like we always have a home, like we have life. You believe that the world is it's your home? I'm very grateful for life. Like when we live in the Boston, Massachusetts becomes the last Commonwealth state to resign as a Commonwealth, in the other countries, six of the continents are finally rewarded, meaning like given peace for what they have done, the history, the agriculture, the technology that they put forth to help the education move forward to better people's lives. So what's your name? Nevin. Nevin. How long have you been living technically in the streets, Nevin? I would say non-stop, 8 years. 8 years. How did you become homeless? I lost my wife and my children. Do you have children? Yep. How many? 3. 3. How old are you? 30. 30. So at age 22, you actually start living the streets? Yep. Yeah. So I go around, like I said in the beginning of the interview, and many of the people who I talk here in the US, they lose their families, the jobs because drugs, alcohol. Do you have no reason? It was because drugs, alcohol, or stupid? No, yeah, so I do something that people call a drug, but it's not. Doctors can't legalize it because a doctor only has to go to school for 4 years, so they can get a machine and have them print out pills, which was back then helpful after the Great Depression during the 50s, 60s, 70s, and 80s, after they tried to legalize cocaine, crack cocaine. They said cocaine was a sugar. It grew in Mother Nature. Chocolate milk, mixed in milk, was a biohazard, which was a biodegradable, help wood break down. Like, what kind of drug do you use? Heroin. It's Heroin? a plant. It's an opioid plant that doesn't even grow in this universe. I know, but nowadays they are putting, it's not heroin anymore. They are kind of doing fentanyl, right? Yeah, it's actually it's worse fentanyl. than heroin. Fentanyl is actually it's gasoline with the diluted gasoline diluted from, take out water from gasoline and then you put it in a powder form. Yeah. Yep. Do you have marks in your hands from the? I get more veins than probably a lot of people, and they just keep coming back. Yeah. Yeah. How did you get money to I'm a veteran, so Are you a veteran? Yeah. Either I do like small favors for other soldiers that have traveled around the world and either have been in the same position as me, and like if you hear. You are saying you became homeless because drugs at age 22. No, I was Because addicted to self-medication. Yeah. Because that's how everybody uses heroin, and they start on pills, right? Because that's. And then physically, I needed it for my body, but mentally, I let myself think like an attachment, like stress. The stress would like eat me alive. I keep thinking, and I knew I was taking the medication for physical like altercations. Maybe I have it in a large heart or a large valve, large
jugular or something. What is your family now? You have parents, brothers, sisters? No? Not that I'm in contact with, or like not that I talk to, not that they could reach out and say, hey, this. I've had people try to do it before, and I've been approached by very respectable people, like within the community, society, neighborhood, schools and colleges, that would say, hey, like there's people that say that your mother or your father and this and that, and like they'll make an address up for me and try to get benefits through veterans benefits. And the only reason I know that they're locked is because they're for my children's future and my wife's future. You know what I mean? Like, I don't touch anything anything I've ever made in the military. I paid taxes 3 years ahead, 3 years and over 9 years, and I haven't had to. So if you see your life in the next year or 10 years or 5 years, you think that you're still going to be living in the streets? I think that what do you think for your future, man? Well, I feel as if it depends. I really don't think selfish. I think like as if it's not time for me to make a difference here, like right now as we stand here in Back Bay, we're in 4 to 6 schools within 8 to 11.5 miles of like very populated Division 1 to Division 3 population size schools that have a lot of education, like history just behind the United States. You know what I mean? Like a lot of, and I hope it stays like that. I hope that other continents don't feel like the military has like. So, but if you answer like yes or no, if I say how are you gonna be in the next 5-10 years, you think you're gonna be in the streets? Yes or no? Straight yes or no? Yes. Yes. Yeah. I see you are like riding the blue bike, and I know a lot of people steal those blue bikes and go around. That's usually what everybody does. Trackers. They can track. Well, How? It means if they don't lock up within 20, if you have a bike within 24 hours, that means someone that has a active bank account bought the bike for I think it's like $2,100 or $2,000, and gave it back to the city. So when these first came out, scooters were coming out with them, and it was like to give back, and it was a student's idea, and someone proposed it to the board of like The Board of Education, whatever. Correct, the Board of Education, and it went forth, and some students say, hey, I got my book money back, I paid. Boom, I went and paid. So where have you been sleeping now? The last 2 weeks has been very cold. Just in the sidewalk? I usually find I'll curl up in a spot sometimes. Like when inside I get the warm. station? Yeah, inside the station. Sometimes. That's your. Yeah, sometimes you gotta pick and choose where like certain when you get. If I sit here 3 days in a row and I'm like, hi, how are you doing? Like, just trying to get to know people in the community. I'm hoping that I'm not gonna have a prejudgment on some person and say, hey, I'm thinking in my mind, I'm not saying out loud, if I'm gonna sleep here, these people are good people. They're gonna say, hey, he's been here. Like, let him sleep. You know what I mean? We don't know, but. You go to shelters or no? No. No. Sometimes I get in one just to make sure there's not like trouble going on in one, like just to listen. But other than like hearsay, like verbal communication and knowing what's being said, and through like Do you ask money in the set of lights sometimes? I No? would never ask someone for something and put stress upon someone without a mutual favor, knowing I can't put stress on them. If someone were to think anything other than someone's helping the other one, getting to know each other, and just. How did you get the tattoos in your face? Did you get arrested before? Was in jail or no? Yeah, the last 14 out of 22 months, 15 and a half months out of 24, I've been in South Bay and National Street. So it's been like 90 days, and then I'll be out for like 21 to 28 days, and then I'll do 90 days. I'll be out for 3 weeks, another 21 And then you days. just go back and forth. But I've never been convicted. I've never been charged. I've been shown videos where it's not like I've been shown videos where it's not actually me. Okay.
videos where it's like, oh, this person. Oh, looks like you. And the judge will straight laugh like, oh my god, like, Okay. this person's saying it's such and such, and they'll be in the courtroom like, I don't even know. Like, All right, Nevin, I gotta go. Say hi to the people in Brazil. Brazil, yes, FIFA World Cup, FIFA Brazil, Real Madrid, Ronaldinho. All right, brother. Hey, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Aqui, pessoal, aqui tem aqui você encontra aqui bem no coração de Boston, a gente encontra essas histórias aí. Ele tá contando a história dele, que ele começou nas pílulas, né? Hoje ele tá usando heroína, ele até mostrou umas veias dele ali. Aqui a estação Back Bay, andando um pouco aqui. Olha só, ali tem aqui é o Copley Place, que é um shopping. E aqui nós estamos aqui uma das partes mais ricas aqui de Boston. Uma coisa que eu acho interessante, nós ouvimos essas histórias, porque tá aí, pessoa com 22 anos começou usando pílulas, né? Que aqui nos Estados Unidos os doutores adoram dar medicamento para dor por nada e acaba que as pessoas ficam viciadas. Eu nunca experimentei essas pílulas para dor, mas quem me fala diz que é um tranquilizante muito bom. Nunca experimentei, mas aí tá um caso para se pensar se você realmente tem necessidade de entrar se você se machucar, ter alguma contusão, se o médico te receitar essa pílula, se você vai aceitar ou não, né? Custa nada discutir com o médico, vai que você acaba aí indiretamente, involuntariamente, entrando num vício que não foi sua culpa, não foi a escolha dele, né? Claro que muitas pessoas vão falar, Thiago, ele podia ter se controlado, né? Porque ele já sabia que isso daí pode acontecer, que aqui nos Estados Unidos é normal. A gente anda aqui mais um pouco, vamos andar mais um pouco e a gente vê outras pessoas numa região rica aqui. Nós encontramos pessoas pobres. Coisa fantástica. Aqui, ó, tem uma pessoa aqui que praticamente mudou para esse banco aqui, ó. Eu pensava que eu nunca ia ver isso nos Estados Unidos. A pessoa se apropriou do banco aqui na praça. Olha só, ela colocou todas as malas dela ali, tem tampa de panela, tem de tudo aqui, ó. A pessoa, ela tá dormindo aqui, ó. Tá dormindo. Se ela tivesse acordado, eu ia tentar conversar com ela. Mas olha, praticamente se apropriou do banco da praça aqui. Deve dormir aqui no sereno. Não sei como que faz durante o... Eles falam que aqui em Boston tem mais ou menos 1.800 mendigos vivendo nas ruas. Olha só, pessoal. Aqui é a loja da Apple. A loja da Apple aqui, ó. E a mais ou menos 100 metros daqui tem uma pessoa que sempre quando eu passo aqui está dormindo na calçada. Parece que ali já virou o ponto dela. Nós vamos lá dar uma olhada. Acho que o governo daqui, eles até tentam ajudar essas pessoas. Eles até tentam, eles dão muitas... tem os abrigos, tem as ONGs, tudo financiado pelo governo. Eles preferem hoje aqui, ó, são meio-dia. Tem pessoa dormindo na rua, igual a gente viu aquela pessoa dormindo ainda. Deve ter usado droga a noite toda, ter feito bagunça a noite toda, né? E agora durante o dia eles dormem pra usar droga quando todo mundo tá dormindo. Mas aqui é uma área bonita, bem pertinho aqui da loja da Apple. Um restaurante aqui bem bacana. Olha só
que a gente encontra aqui. Aí. Bem luxo aqui, de um lado, e uma pessoa dormindo aqui. Isso daqui é onde que a maratona passa por aqui. Aí. Olha a bagunça. Um prédio caro aqui. Isso a gente vê muito aqui, pessoal. Acho que as pessoas, tem gente que já até desistiu de viver num... A gente fica até triste de ver num lugar rico desse, pessoas aqui milionárias, e num país de primeiro mundo, e vendo pessoas dormindo na rua assim, não dando valor à vida delas mesmas. Você vê muito aqui por Redondeza nos Estados Unidos. Eu sempre fico abismado em ver isso. Eu me pergunto sempre, quando eu vejo a vida dessas pessoas, eu me pergunto por que as pessoas viram mendigas no país de primeiro mundo. Por que, cara? Não tem condição. Pessoal, estamos aqui do lado da biblioteca aqui de Boston. Biblioteca linda aqui. Biblioteca linda, ó. The Boston Public Library. E olha só, uma pessoa aqui se apossou do banco. Entendeu? Dormindo também, uma hora dessa, a pessoa dormindo, meio que com frio danado. A pessoa realmente se apossa do banco, olha. Num lugar maravilhoso. Olha. Não tem condição, pessoal. Isso é Estados Unidos, você vê isso aqui, numa das áreas mais ricas de Boston. Hello, hi. Can I talk to you? No, I gotta go. Ok, thank you. Ela ficou olhando ali, mas não quis conversar. Ela ficou vendo ali, ó, porque olha só como que é complicado. Você anda aqui, fica até triste. Você anda e vê essas coisas aqui espalhadas. E a mulher rica ali, toda metidinha, ficou olhando. Eu me pergunto como que é? Será que igual o Oris naquele vídeo que eu fiz, que ele sofreu abuso? Ou igual o Nevin falou que foi drogas que iniciou, as pílulas, né, que iniciou? Foi outras pessoas que foi amizades, igual acho que foi a Lucy que falou naquele vídeo que eu fiz da rua mais perigosa, da esquina mais perigosa de Boston. Cada pessoa tem sua historinha, né? Tem umas que foram realmente escolhas erradas, mas tem gente que sabe que é a escolha errada e mesmo assim permanece com a escolha errada. Bem estranho ver isso aqui num país evoluído, que dá realmente para você chegar ao seu pico de um nível de vida excelente. Olha só, mais gente ali, não dá pra ver, a câmera daqui não pega. O Nevin falou que ele é ex-veterano, né? Olha as Blue Bikes aqui, pessoal, que ele roubou. Essas são as Blue Bikes que você passa o cartão ali no quiosque e você aluga elas e tem que devolver com um certo período. Eles usam uma desculpa ali meio esfarrapada pra consertar o erro dele, né? Mas, acho que não colou não. Comigo não colou não. Excuse me, sir. I have a YouTube channel in Brazil where I go around showing the real life in USA. Can I show you in the camera? What's your name? John. John, do you live in the streets? Yeah. Yeah? We're called street people. There's homeless and there's street people. Street Street people, people. we're outside. Yeah? How old are you, John? You are like what? 60. 60? How long have you lived in the streets? About 5 years. I was Right. doing outreach before that for about 5 years. 5 years? Yeah, about 10 years total. What happened to you? Why did you become a street people?
I had a problem with some politicians and stuff, and lost everything, and ended up out here. Yeah. It was the same time I was taking care of a lot of people on the street. Like I said, it was outreach. I used to go around in a van, help people out, and the combination of the two just left me with nothing. Yeah. So got Some people I spoke with another guy before you, and he got in the streets because he had some pain. He went to the doctor. The doctor gave him painkillers, and then therefore from that he started using drugs. Yeah, okay, the beginning of it, yeah. Yeah. The opioid painkillers, yeah. Yeah, that happened to you? No. No, don't ever do opioid painkillers. No. They're just addictive. Yeah, you don't use drugs? No. So you actually live in the streets? You actually sleep in the streets? Right. Yeah. Do you have kids? No. No kids, no family, nothing. I have family, but no children. Yeah. Do they know you are in the streets? Yeah. 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 What they say? Do they help you? Sometimes it's more that I'm helping as many other people as I can, because even though I'm not involved in outreach specifically anymore, I'm still helping out people. Yeah. What did you do before? I could understand. I used to run charities, public charities. Public charities. Yeah. But Mainly for children's charities. you didn't make enough money to retire or to have your own place? I had all that, and I lost it all. Yeah? The politicians really screwed me. Really? Yeah. Wow. And I had It was all over here in Boston? Yeah, I had an $850,000 house and about, I'd say about $6 million in cash and goods, and it's gone. They can do that to you in this country so fast, it's ridiculous. I always tell this to the people about the capitalism in USA, Right. because you can be all the way on the top, and then one mistake you're gonna be right Yeah. on the basement. Right. You know. That's so true. Yeah. That's so true. It's just, but it's not really capitalism. It's people that are greedy. So you could be in the top, make a mistake, and you'd be okay. But there are greedy people all around you, and since you're on the top, you're greedy too. So everybody launches at what you have, and you have nothing. Yeah. That's how it works. So you think that's what happened to you? Yeah. Yeah. Pretty much, yeah. So you had a $850,000 house and Right. $6 million in cash. And between money, saving, cash money, savings type of thing, investments, collector's items. I had a movie collection poster worth about $3 million. Yeah. I had, So but I agree with you that you can point your finger to those people, but you probably made a mistake too, or no? Or you would say, I thought I was taking on people that were less than what I thought, but I was actually taking on their superiors, people above them, and I didn't know that. what do you mean? People in power, they send other people, and I thought I was up against those other people, not their superiors, the bosses. I was actually up against the bosses, the politicians themselves, and I didn't realize that. I thought I was up against one politician, it turned out I was up against 8. So I would say that you probably went too hard on those people, right? Yeah. And then I could have done it. I could have won. I just didn't know what I was really up against. yeah, but they went hard on you, I would say. Yeah. Wow, John. So that's Sure, how lost that's their how the career, stuff too. you have now. Yeah. Basically, yeah. $850,000, $6 million now. And this. You have about maybe $200 here, It's not even that. right? 50. All right, John. I'm gonna go. You see, guys. I'm gonna say this in English, John. You see, guys. People can become homeless, but it's not everything about drugs. It has other things involved. What would you say about that, John? Well, about 90% is drugs. People are here because of drugs. Either they got addicted or they came out here and got addicted and couldn't get out of here. Couldn't get off the street. Yeah. About 10% of people like me who just got screwed. All right, brother. Hey, thank you very much. Send a message to the people in Brazil. Some people think that the USA it's like this place where you're gonna have flowers, you're gonna have dollars in the trees. Yeah, you're that's what everybody thinks until they get here. Right? All right, John. Hey, say hi to the people in Brazil. Hi to the people of Brazil. You get the best coffee in the world, man. Thank you very much. Take it easy. Thank you. E, pessoal, o John ali não foi nada relacionado à droga. Dá pra ver que é um cara bem sensato nas palavras dele. Felizmente as coisas, né? Ele falou que não é capitalismo, e sim que as pessoas são muito mesquinhas por dinheiro, né? Greetings, mesquinhas por dinheiro seria a palavra.
triste ver muita gente aqui nos Estados Unidos, e eu falo muito que às vezes o sistema dos Estados Unidos é maravilhoso, mas é isso, às vezes você tá lá em cima, um erro que você comete, dá pra você, igual eu falei, cair lá no basement, né? Cair lá no porão. Às vezes você tá lá em cima daquele prédio lá, ó, trabalhando lá em cima, ganhando rios de dinheiro. Aí você comete um erro, aí você tá aqui. Essa é a vida dos Estados Unidos, pessoal. Tem que tomar muito cuidado quando você tá aqui. Muito cuidado, eu vejo muitas histórias dessa forma aqui. Andamos aqui num raio pequeno e ouvimos duas histórias aí. Uma por conta das drogas e outra por conta de problemas relacionados à política, com pessoas mesquinhas. Então, cambada de gente fina. Thiago Skol vai ficando por aqui. Vou comprar uma bolsa aqui, pessoal. Comprar uma bolsa aqui. Vamos ver o preço dessas bolsas aqui, pessoal. Olha só, 795 dólares essa bolsa. Olha só, 795. Essa aqui é uma loja de rico, aqui é a Neymar Marcos, aqui dentro do shopping. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês viram aí, pessoal, que vida do mendigo aqui nos Estados Unidos. Você pode virar um homeless aí, um sem teto, qualquer coisa, droga, um remédio para dor, e até mesmo aí o mundo dos políticos, né? Igual o John falou. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o seu comentário. Por que as pessoas viram mendigo nos Estados Unidos? Por que vocês acham? É uma escolha ou é coisa natural que acontece na sua vida? Valeu? Pessoal, Thiago Skol vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana, esse vídeo ficou legal.